Muito boa tarde, pessoal. Nós estamos começando a nossa live deste dia 9 de julho, trazendo informações em relação ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos no nosso estado, nesse momento, 35.557 casos confirmados para o coronavírus, em 428 municípios, do total de 497 municípios que nós temos no estado. 428, portanto, tem já casos confirmados. E são 805 mortes confirmadas aqui no Rio Grande do Sul para o coronavírus. Mais uma vez, eu apresento aqui o meu pesar, lamento profundamente cada uma dessas mortes e trabalhamos muito para que justamente nós possamos continuar tendo estar entre os menores números de mortes, de letalidade, entre os estados brasileiros. Por isso que a gente pede a colaboração de todos. 85% dos casos confirmados já são de pessoas que se recuperaram. Essa é uma boa notícia, um bom indicador. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs aqui no estado do Rio Grande do Sul está em 73,6%. E do total de leitos ocupados em UTIs no nosso estado, 40,5% são de pacientes ou confirmados ou suspeitos para o coronavírus, sendo que 31,4% é de pacientes confirmados para o coronavírus, ou seja, praticamente quase um terço das pessoas que estão hoje em UTIs no estado do Rio Grande do Sul estão em UTIs por conta do coronavírus, o que reforça aqui o nosso pedido, o nosso apelo a todos os vendedores, a todo mundo que cumpra protocolos, higienize constantemente as mãos, as superfícies, use a máscara, que é bastante importante aí para que a gente possa reduzir indicadores, e manter sob controle a disseminação do vírus aqui no nosso estado. Hoje a gente vai falar especialmente sobre educação aqui na nossa live de hoje. Como nós anunciamos uma live recente, nós estamos fazendo uma consulta do governo do estado junto ao universo de 1.520 entidades representativas sobre a retomada presencial das atividades de ensino no Rio Grande do Sul. É uma característica do nosso governo o diálogo. Nós fizemos todo o nosso modelo do distanciamento controlado ouvindo muito a entidades, a sociedade, a Assembleia, o Ministério Público. Nós dialogamos para construir soluções. E aqui no caso da educação, a gente está conversando aí, então, com as entidades a partir de um questionário que foi enviado a cada uma delas sobre protocolos, sobre principalmente em que etapas que a gente deve fazer esse retorno a partir dos próximos meses, porque a gente vai ter que fazer por fases, não dá para voltar todo mundo, são mais de 2,5 milhões de gaúchos envolvidos com a educação, a gente vai fazer, portanto, por etapas, medindo o quanto que isso impacta justamente na velocidade da disseminação do vírus, e a questão é, em que ordem que vão ser organizadas essas etapas? Primeiro a educação infantil, primeiro o ensino superior, primeiro o ensino médio. A gente está ouvindo entidades diversas, da educação pública, da educação privada, conselhos tutelares, conselhos de direitos da criança e do adolescente, uma série de entidades que vão nos ajudar a ter uma melhor visão sobre como pensam aí os gaúchos em relação ao retorno das atividades presenciais. O que a gente quer é achar uma solução coletiva e colaborativa para que a gente possa dar os próximos passos em relação à educação aqui no nosso estado. Até o dia 12 de julho, até o próximo domingo, nós vamos receber as sugestões sobre o retorno das aulas e os protocolos de prevenção. Até o momento nós já recebemos 638 respostas e nós queremos garantir aí que a gente tenha a maior participação possível. Portanto, eu reforço o pedido aqui, se é dirigente de uma das entidades que ainda não responderam à nossa consulta pública, entrem em contato conosco, tem lá no site do distanciamento controlado o e-mail para o qual vocês podem aí fazer o pedido do link para responder esse questionário, que é muito importante para nós, ouvir a sociedade
em relação a diversos assuntos, entre eles a educação, que mobiliza jovens, crianças, né, afeta a vida dos pais, evidentemente dos professores. Então, por favor, estão todos convidados aqui a dar a sua posição, a sua opinião em relação ao assunto. Ontem nós tivemos o anúncio das novas datas do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio ele vai ser aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Nós sabemos das dificuldades que os nossos alunos do ensino médio, eventualmente, aí têm na rede pública, especialmente, e estamos trabalhando em alternativas de reforço, complementar as aulas remotas do Google Classroom. Aliás, eu quero aqui salientar, aproveitar esse ensejo para, mais uma vez, cumprimentar a nossa rede de ensino do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul teve as melhores notas no Enem do ano passado, quando se refere à rede estadual de ensino. O Estado do Rio Grande do Sul ficou no topo do ranking entre os estados, nas notas na redação, né, e nas provas do Enem do ano passado. E isso é muito importante ser salientado e destacado, aí que os nossos professores, a nossa rede de ensino está fazendo um grande esforço no avanço da qualidade da educação. Mas a gente sabe que, especialmente nesse momento, os nossos alunos passam por essa dificuldade envolvendo a pandemia. Eu reforço, né, que a gente tem o projeto da teleaula pela nossa TV educativa, a nossa TVE, com o pré-ENEM SEDUC RS, que tem 3 horas diárias de conteúdos para os nossos alunos. Então, aqueles que estão aí se preparando para o Enem, né, sejam da nossa rede pública de ensino, sejam de outras redes, tem a opção, a possibilidade de reforçar, né, o seu treinamento, né, o seu preparo para as provas, através desse conteúdo que todas as noites lá está disponível na nossa TV educativa, na TVE do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Os professores da nossa rede de ensino transferindo esses conhecimentos, utilizando aí a televisão. E em relação a esse assunto, a gente tem uma importante notícia para anunciar hoje aqui, que se trata da implementação da plataforma digital Resolve Sim. Nós recebemos há algumas semanas o contato de um dos parceiros desse projeto, que é o Luciano Huck, que tem sido um incentivador de iniciativas de estímulo aí para a nossa juventude e para boas práticas de alcance social. O Luciano, como todos vocês sabem, né, claro, ele é apresentador de TV lá junto à Rede Globo, mas além disso, ele é um filântropo e um empreendedor que está aí dando grande colaboração através do Instituto Criar, né, do qual ele é presidente e fundador, que é uma organização sem fins lucrativos e que está envolvida em movimentos que promovem novas vozes na política brasileira, como o Agora e o Renova BR. Então, tem se envolvido em boas causas o Luciano, e o Resolve Sim é uma plataforma para apoiar os alunos dos últimos anos do ensino médio, né, esses que estão especialmente se preparando para o Enem, para que eles possam ter todo o conteúdo, acesso a conteúdos e exercícios, né, de alta qualidade para se prepararem para o Enem. O conteúdo é produzido pela Eleva Educação, que é um conceituado grupo de ensino fundamental e médio do país. A metodologia e a tecnologia digitais são da Estácio, que é uma rede de universidades líder em inovação no ensino à distância. Para os alunos da rede pública vai ser um serviço gratuito, é importante ser dito, sem qualquer limitação de conteúdo. Olha que bacana, a gente vai ter conteúdo que está ao alcance de alunos de redes privadas, conceituadas, disponível para os nossos alunos da rede pública aí do Estado, sem qualquer limitação de conteúdo. Vão ser atendidos 235 mil estudantes, sendo 66 mil estudantes do ensino médio. A previsão é nós termos esse conteúdo já disponibilizado a partir do dia 24 de julho, né? Ainda nesse mês, vai estar disponível através da plataforma do Google Classroom. O aluno vai poder acessar ali o link que leva ele para esses conteúdos que nós estamos falando aqui. Eu vou convidar o Luciano Huck. Nós temos uma participação aqui especial, especialíssima hoje. Obrigado, Luciano, aqui, por atender o nosso convite. Eu sei que hoje é dia de gravações aí para ti, está abrindo uma janela para falar com a gente, porque é uma ferramenta generosa, muito útil para os nossos estudantes. A vida de todos está sofrendo um impacto profundo aí pela pandemia.
e essas iniciativas significam um apoio relevante para a própria sociedade, para diminuir o impacto, né, da pandemia, da doença, para ajudar essa gurizada que está se preparando, que certamente fica. Eu sou jovem, fui jovem há menos tempo, vamos dizer assim, né? Eu sou, entre nós os três que estão aparecendo aqui na tela, tu, a Vânia e eu, talvez eu seja o que mais recentemente saiu dos bancos escolares, embora já não seja. Mas eu sei o quanto que as provas, na minha época era o vestibular ainda, não era nem o Enem, mas ela mexe até com o psicológico dos estudantes, imagina no meio da pandemia. Então, que bacana poder contar com a tua ajuda, obrigado pela parceria e seja bem-vindo aqui para comentar para nós um pouco mais sobre isso. Governador, obrigado, boa tarde, bom dia a todos ainda aí, Vânia, bom dia também. Você fica se gabando dessa pouca idade, tá? Seus cabelos estão caindo também, que a gente está vendo daqui, tá? Não, Eduardo, assim, eu queria primeiro justificar a minha participação aqui hoje, agradecer primeiro a confiança e a amizade e as boas ideias que a gente vem trocando nos últimos tempos, que tem sido muito, muito interessante e rico. Eu acho que no começo dessa pandemia eu fiquei tentando entender qual poderia ser o meu papel de contribuição. Então, de um lado, além da boa informação, que eu sempre tento trazer nas mais diferentes plataformas, mas eu acho que era construir pontes, assim, era desde o começo fazer com que a solidariedade fosse mais contagiosa que o vírus e que, devido às questões que o Estado brasileiro tem na sua velocidade de reação, que a sociedade civil deveria tentar usar da agilidade que ela pode ter para tentar ocupar espaços onde o Estado demorasse um pouco mais para chegar. Então, de fato, eu acho que a pandemia veio para iluminar enormes desigualdades que a gente tem nesse país. Eu não vou elencar todas elas aqui, mas eu vou me ater à desigualdade de acesso à educação, não só da educação de qualidade, mas a desigualdade digital que abriu ainda mais esse abismo nessa questão que a gente tem. Eu acho que o nosso sistema público de educação, ele, graças a Deus, teve um trabalho hercúleo aí dos secretários de educação, dos gestores das escolas, dos professores, principalmente, para mesmo tendo alunos digitais num sistema ainda muito analógico, o sistema público de educação no Brasil, conseguiu, de alguma forma, e compensando isso, realmente um esforço individual, quase, de todas essas pessoas envolvidas no processo da educação pública no Brasil, que conseguiu, de alguma forma, tentar correr atrás do prejuízo em meios que ninguém estava esperando, que era a pandemia, que obrigou a gente a fechar as escolas por uma questão de saúde pública. Nesse cenário, eu comecei, de fato, a tentar cutucar a sociedade civil e construir pontes entre as doações e as comunidades, vendo como é que a gente podia contribuir. Em algum momento, logo lá no começo, apareceu a questão do aluno que ia prestar o Enem esse ano e que estava no ensino público e que o Enem é uma ferramenta muito importante de oportunidade, é um momento muito importante na vida educacional do jovem brasileiro. Isso vai ser um problema, cara, porque esse cara vai ficar... Até então, o Enem não tinha sido postergado, como é que esse cara vai estar apto para isso? E começamos a se mexer, e aí começou a se construir essa ideia. A Estácio tem um sistema muito bem estruturado de EAD, porque tem, sei lá, 500, 600 mil alunos já na universidade fazendo EAD, disponibilizou de graça a sua plataforma, falou, olha, vamos pensar como é que a gente pode usar essa plataforma a favor desses alunos. A Eleva Educação, que é super respeitada na qualidade do material que produz e das aulas que ministra e dos alunos que forma, falou, a gente vai desenvolver, então, um material didático muito gamificado, muito fácil de você navegar ele para preparar esse aluno. Falei, beleza, a hora que ficou pronto, eu olhei e falei, a gente precisa escalar isso aqui. A gente precisa começar a achar algum parceiro que possa escalar isso, que possa disponibilizar dados, que as crianças, que os jovens possam ter acesso a isso. E eu acho que só quem tem no Brasil o poder exponencial de transformação, quando você fala de educação, é o poder público. Então, como é que a gente poderia
de alguma forma, criar um projeto piloto disso para mostrar que é possível. E aí me veio à cabeça o governador Eduardo Leite, que para mim é uma das lideranças mais importantes desse país hoje, um cara que realmente leva a sério o seu ofício. E aí falei, Eduardo, quer tentar desenvolver? A gente tem aqui tudo de graça, a plataforma, a gente tem o conteúdo, a gente só precisa dos alunos, a gente precisa de plano de dados, a gente precisa trabalhar isso com alguém. Vamos construir uma ponte entre a privada e o setor público numa coisa 100% filantrópica, que não envolve dinheiro algum, é realmente a vontade de tentar contribuir na preparação do jovem que vai fazer o Enem esse ano e está sofrendo todas as consequências em função dessa crise de saúde pública. E, dito e feito, você me conectou ao Faisal, seu secretário de Educação, que foi super diligente nessa questão, e a Estácio, Eleva, Faisal e toda a equipe da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul trabalharam e deu certo. Então, aqui hoje a gente está só para comunicar que, de fato, se não me engano, são acho que quase 70 mil alunos que você tem na sua rede que vão prestar o Enem e que vão ter disponível esta ferramenta com dados, com qualidade, e eu, de fato, espero que isso ajude a manter o Rio Grande do Sul na liderança do Enem, como foi em 2019. Então, acho que, resumindo um pouco a história, é isso. E obrigado aí pela consulta. Imagina, vamos até mostrar aqui a plataforma, o Dani bota no ar aqui para nós, que eu estou já com ela aberta. Então, quem acessar vai entrar nessa tela, vai ter a possibilidade de escolher as disciplinas. Aqui embaixo tem todos os conteúdos, né, aulas de matemática, por exemplo. Clicando aqui, eu já deixei aberto aqui noções de estatística, já que eu gosto muito aqui de acompanhar pelas estatísticas, inclusive para gerenciar a pandemia, né? Aqui vai ter conteúdo com muita qualidade, né, lançado, aulas e exercícios, e uma forma, inclusive, de ir desbloqueando as aulas e os conteúdos conforme vai avançando nos conteúdos. Então, tem aula disponibilizada, tem as explicações da moda, da média, da mediana, a gente está falando de estatística aqui, e tem exercícios e depois, né, verificando o aprendizado para desbloquear o próximo módulo, é necessário que responda corretamente as questões a seguir. Então, é bem robusta a plataforma, com bastante conteúdo, com simulados, né, com exercícios simulados do Enem aqui disponíveis. Passamos ali a disciplina de matemática, de física, as aulas de biologia, né, aqui, todas elas com conteúdo, com questões a serem respondidas e, inclusive, com simulados aqui também. Então, vai dar um reforço importante de conteúdo para que os nossos jovens aqui do Rio Grande do Sul possam estar bem preparados. Cara, eu fico muito feliz em ver isso aí, Eduardo, acho legal de pé, e eu acho que a pandemia veio para acelerar esse processo de digitalização da educação, de você pensar em novos formatos, de você criar novas dinâmicas entre aluno e professor. Eu acho que é o começo de um ciclo que, se Deus quiser, vai ser virtuoso e que acelere a tão necessária digitalização dessas plataformas de educação. Eu acho que, mais uma vez, você está na ponta no sentido de entender que isso está acontecendo e buscar soluções e construir pontes e criar um ambiente possível para que isso acontecesse. Então, eu acho que o que você está colocando aí, o que a gente está lançando aqui, é a pontinha do iceberg do que pode vir por aí, no sentido de você democratizar a educação de qualidade, independente do recorte social que você tenha. E eu acho que isso é a notícia ela é pontual, mas a narrativa pode ser bem mais impactante do que isso, se Deus quiser vai ser. É isso aí. Então, só para explicar para quem está entrando aqui na nossa live agora, o Luciano está aqui conosco porque ele, interessado em educação, interessado em ajudar nesse momento da pandemia, como tantas outras pessoas, né, iniciativa privada, tem empresas, responsabilidade social corporativa, o Luciano aqui conectou algumas pontas importantes a partir do seu trabalho social e nos alcançou uma plataforma que vai trazer conteúdo, exercícios simulados para os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio estarem bem preparados para o Enem aí pela frente.
Luciano, você consegue ficar de graça, é importante dizer, né? Para o aluno. É, isso aí. De graça e sem limitação de conteúdo. Muito importante essa ajuda aqui. Luciano, tu consegue ficar um pouquinho mais conosco aqui para as perguntas, eventualmente? Vai. Então, eu vou só tirar o Luciano da tela, porque vai vir aqui o nosso secretário Faisal Karam, nosso secretário da Educação, para justamente destacar o quanto que essa plataforma complementa os recursos que a gente já está com a educação, o pré-ENEM que está na televisão, o Google Classroom que a gente está utilizando e que nos ajuda a reforçar conteúdo para os nossos estudantes, especialmente os do ensino médio. Bom dia, governador. Bom dia a todos que estão nos escutando e nos vendo nesse momento. É muito importante para o Estado essa parceria com a Estácio e com a Eleva. Então, fica um agradecimento muito especial ao Luciano por ter proporcionado esse encontro com os dirigentes tanto da Estácio como da Eleva, e a gente menciona ali o Bruno Elias e o Eduardo Parente, diretores dessas duas entidades. Isso é uma garantia que nós vamos continuar evoluindo em questões pedagógicas de aprendizado, formando alunos com melhor qualidade, sem dúvida nenhuma, mas também proporcionando aos nossos professores, governador, uma qualidade maior de acesso e de alternativas de formação. É isso que o Estado está buscando, com parcerias tanto no privado como no público. Isso é fundamental colocar de forma gratuita, sim, mas que possibilite o Estado avançar em educação, que é a grande meta da Secretaria de Educação e do governo também. Então, Luciano, ficamos muito gratos. Quem sabe que possamos parcerias no futuro, é isso que a gente busca, e que essa seja a primeira de outras tantas. Muito bem, isso aí, muito bem salientado, Faisal. Obrigado aqui ao nosso secretário da Educação. Estão fazendo um grande esforço, não é nada simples. Nós temos uma rede com mais de 800 mil alunos no Rio Grande do Sul, dificuldades de inserção digital históricas, né? Estamos trabalhando fortemente para poder levar conteúdo aos nossos estudantes nessas circunstâncias absolutamente excepcionais que a gente está vivendo aí da pandemia. Nós vamos diretamente aqui para as perguntas. O Paulo Egídio, que é da Zero Hora, ele diz: o número de pacientes com coronavírus internados em UTI na macro-região metropolitana cresceu 33% em uma semana, e a proporção entre leitos livres e ocupados por pacientes Covid diminui a cada dia. Como o governo observa a evolução da pandemia na região? Na mesma linha, a jornalista Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, pergunta, lembrando o boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem, que faz um alerta sobre o agravamento da situação nos estados do Sul e quer saber a avaliação do governo gaúcho a respeito. Bom, acho que tem uma série de dados que precisam ser considerados aqui. Um deles é o dado de leitos de UTI. De fato, como se projetava, né, e nós fizemos até um vídeo alguns dias atrás, dizendo, olha, essas 2 próximas semanas vão ser as mais críticas, historicamente é quando o nosso sistema de saúde é mais demandado em doenças respiratórias, então nós precisamos muito da colaboração do povo gaúcho para manter os protocolos, como eu falei, precisamos da colaboração dos empreendedores gaúchos, compreendendo o momento que nós estamos vivendo e em que o distanciamento se impõe como uma necessidade. Aliás, o distanciamento controlado que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul permitiu que nos meses de abril e de maio o Rio Grande do Sul sofresse menos do que outros estados do ponto de vista econômico. Estão aí os dados. 2 notícias importantes. Uma notícia, 2 notícias que foram vinculadas ontem ainda pelo Jornal do Comércio, né? Sobre o impacto no nosso comércio e na nossa indústria. O comércio gaúcho, ele teve um crescimento de 27,9% em maio, quando o crescimento nacional foi de 13%. E a indústria gaúcha apresentou um crescimento também superior à média nacional, que teve um crescimento de 7%, que foi de 13%. Ou seja, o distanciamento controlado nos permitiu estar trabalhando melhor ao longo do mês de abril e maio, e agora, quando se apontam aí crescimento de alguns indicadores, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, o que a gente demanda é o atendimento aos protocolos de distanciamento para que a gente possa manter sob controle a disseminação do coronavírus.
No caso da região metropolitana, a gente continua vendo um crescimento, embora tenha diminuído, a gente vê alguns sinais de diminuição já da velocidade da disseminação do vírus na região metropolitana, por conta do distanciamento. A gente está vendo nos últimos 4, 5 dias uma redução dessa velocidade, a curva de internações está suavizando, é uma boa notícia. A gente tem conseguido manter dentro dos 73% a ocupação dos leitos de UTI no estado, o que significa que ela se mantém dentro de um patamar histórico, desde os últimos meses, né, de cerca de 73%, porque a gente tem incrementado muito o número de leitos. Então, a gente continua trabalhando no incremento ao número de leitos para viabilizar atendimento a toda a população que precisar. O que a gente solicita aqui, o apoio da população, é porque, por exemplo, há dificuldades de medicamentos de sedativos no mercado, não é um problema apenas do Rio Grande do Sul, há dificuldades, né, recursos humanos, limitados. Então, por mais esforço que a gente faça em termos de ampliação de serviços, há uma limitação dessa capacidade que faz com que nós não tenhamos como abrir mão do distanciamento como uma forma de proteger a população gaúcha. Por isso, a gente observa os dados aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, percebendo já uma suavização, embora ainda com crescimento, que indica que o distanciamento que aumentou nas últimas semanas ajuda, sim, a reduzirmos não apenas a demanda pelo coronavírus, mas ajuda a reduzir a demanda por outros vírus de doenças respiratórias que também acabam circulando menos e, consequentemente, demandam menos do nosso sistema hospitalar. A Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio, ela diz: embora o lockdown seja considerado uma medida extrema, as restrições da bandeira vermelha no estado e até as impostas em Porto Alegre muitas vezes seguem com adesão abaixo do esperado da população. Implantar a bandeira preta como alerta, a exemplo do que fez o prefeito de Rio Grande, seria uma saída? O Felipe Samuel, do Correio do Povo, faz questionamento semelhante. Olha, eu respeito lá, os prefeitos têm sempre a autonomia de serem mais restritivos do que o governo do estado. E o prefeito de Rio Grande tomou essa providência analisando e conhecendo a sua realidade local. Nós entendemos que o governo do estado tem um protocolo consistente, com análise de indicadores robustos, que nos dão a leitura do nível de risco de cada uma das regiões, e nós precisamos estabelecer a conciliação entre a proteção à vida e à saúde e a manutenção da atividade econômica, que também atinge a vida das pessoas, né? As pessoas que têm a sua necessidade nos seus empregos, da renda, inclusive para alimentar e cuidar das suas famílias, dos seus familiares, com a renda que obtém no seu trabalho. Então, a gente precisa fazer essa conciliação. Na minha visão, na minha posição, e que é o que o governo do estado tem feito, não se trata de ou abre tudo para que a economia prevaleça, ou fecha tudo para que o vírus não circule. Não é possível fechar tudo e não é possível permitir tudo aberto sem protocolos. Nós adotamos um caminho moderado, ponderado, e que tem significado para o Rio Grande do Sul sucesso, né? Não tenho dúvida, centenas ou milhares de vidas já foram poupadas por conta de um modelo que nós temos consistente de distanciamento controlado. E, de outro lado, milhares de empregos também foram poupados, porque aqui a economia foi menos atingida do que em outros locais, porque os protocolos organizam de que forma que podem atuar em cada um dos setores e atividades econômicas. De tal forma que não entendo que forçar uma migração para uma bandeira preta, impondo mais restrições do que o próprio modelo está agora se encarregando de encaminhar, fosse algo adequado, porque não é pertinente nós impormos um sacrifício econômico ainda maior se nós temos estrutura de saúde, né, e a própria bandeira indica o nível de risco, analisando 11 indicadores, desde leitos clínicos, leitos de UTI, o número de pacientes recuperados em relação aos casos ativos, o número de óbitos e a capacidade do nosso sistema hospitalar. Eu tenho a última pergunta aqui, é do Lucas Bubbles, do Globoesporte.com, e do Cristiano Munari, da Zero Hora, que pergunta como está a análise do protocolo da Federação Gaúcha de Futebol para a volta do gauchão. Há uma data prevista para a liberação dos treinos coletivos para os clubes? Lucas e Cristiano, eu
convidei agora no final da manhã o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxmann, para que faça aqui uma visita ao Palácio às 17h, quando vou conversar com a Federação Gaúcha, né, sobre os protocolos. Nós tivemos uma reunião do nosso comitê científico, que analisou os protocolos, tive uma reunião do nosso comitê de crise, e vou ter uma reunião que esperamos possa ser definidora aí sobre essa questão que envolve tanto treinos coletivos quanto também o retorno ao campeonato gaúcho aqui no estado do Rio Grande do Sul, sempre primando pela segurança, pela saúde da nossa população e também dos próprios jogadores. Não é demais lembrar aqui que lá em março, quando começamos a ter os primeiros casos de coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, ainda com risco baixíssimo no nosso estado, o governo do estado não pediu para que houvesse interrupção do campeonato. Foram os próprios jogadores e treinadores e equipe técnica, aliás, é bom lembrar, houve até manifestação de protesto em que eles entraram usando máscaras num jogo de futebol, protestando porque não tinha sido interrompido o campeonato, né? Eles protestaram, eles se manifestaram, eles pediram a interrupção do campeonato. Houve manifestação dos próprios jogadores quando o governo não tinha determinado absolutamente nada no sentido de interrupção do campeonato, a não ser a questão do público, né? Do público, que não era adequado que se tivesse ali presença de público em jogos de futebol, que seria, evidentemente, uma aglomeração indevida de pessoas. Mas então foi por força dos próprios profissionais da área do esporte que houve aquela interrupção e não por determinação do governo. Diante da situação que nós estamos vivendo agora, de riscos maiores, se impõe todo um cuidado de protocolos. Nós vamos discutir se há essa condição efetivamente de retorno dos treinos coletivos e dos jogos de futebol sem público, certamente, né? Mesmo se pudermos avançar, uma coisa é certa, não haverá a participação de público, que seria uma aglomeração que não é adequada, se viabilize nesse momento. Eu quero agradecer a todos aqui, na verdade nós vamos encaminhar o encerramento, quero só, não sei se o Luciano ainda está aqui conosco aqui, agradecer aí mais uma vez, Luciano, pela participação, agradecer ao nosso secretário Faisal Caran também, que está aqui já na tela, por essa mobilização. Na semana que vem a gente vai ver os resultados aí sobre a questão do retorno presencial, as aulas, mas uma coisa é certa, mesmo que haja retorno presencial, vai ser faseado, isso vai levar tempo, tem que ter todos os cuidados, e, portanto, este ensino digital, no ensino remoto, é bastante importante. Eu renovo aqui o meu agradecimento para que a gente supere esse gap, né, esse degrau aí que há da rede privada, com um processo de digitalização mais avançado, com esse apoio, com essa parceria. Isso nos dá muito ânimo, muito estímulo aqui para segurar essa bronca e enfrentar esse rojão aqui na ponta. Obrigado, Luciano. Obrigado, governador. Sempre bom construir boas ideias com você. Conte comigo e parabéns aí pelo belo trabalho que está fazendo aí no Sul. Obrigadão, Luciano. Obrigado também ao Faisal, nosso secretário da Educação. Estamos firmes. Valeu, pessoal. Um grande abraço e uma boa tarde para todos.